Olá, tudo bem? Será que é possível nós vivermos de investimento aqui no Japão? Será que é possível nós alcançarmos a nossa tão sonhada e merecida liberdade financeira aqui no Japão? Será que você investindo 20, 30 mil ienes por mês, você vai conseguir chegar à tua tão sonhada e, por que não dizer, como eu sempre digo, merecida liberdade financeira? Pois é, fique comigo então até o final do vídeo, porque eu vou falar justamente sobre isso, se é possível ou não, e você vai chegar às suas conclusões, ok? Vou dar valores, vou dar tempo de investimento, e aí você vai ver se encaixa a sua realidade ou não. Não vou desanimar ninguém, porque eu creio nos investimentos, eu sei que é a melhor forma de a gente criar um patrimônio para nós mesmos, não é verdade? Né? Principalmente nós trabalhamos tão duro aqui no Japão, não é verdade? E gastamos com tantas bobagens, e existe um momento, e esse momento é agora, é já, para você mudar a chavinha e então começar a pensar em você mesmo e em um futuro melhor para você mesmo e para sua família. Então vamos lá. Quanto tempo você levaria então para você viver de juros, né? Dos seus investimentos, alcançar a tua liberdade financeira, investindo 20 mil ienes por mês ou 30 mil ienes por mês, tá certo? Então, eu quero que você pense comigo, eu já estou aqui de olho na minha colinha, tá certo? Eu já quero antecipar uma coisa, não estou desmentindo nenhum canal, mas como eu já disse desde a apresentação do meu canal, eu nunca vou enganar vocês que se inscrevem no meu canal. Eu moro no Japão, sou trabalhador de fábrica como você, e eu faço trader, eu faço investimentos, tá certo? Estou fazendo esses vídeos para tentar ajudar com as informações que eu não tinha, queria, e agora eu posso dar essas informações. Então, por isso eu já peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, sabe? Ajude o canal a crescer, né? Comente, manda suas dúvidas, seus comentários, que é importante para mim, porque às vezes as ideias faltam, né? Para a gente poder nos ajudar uns aos outros, tá certo? Então vamos lá, vamos pensar naquela, não sei se você já ouviu falar, existe uma regrinha, até aqui no Japão, por quem tem bastante dinheiro, é muito usada, a regra dos 4% ao ano, tá certo? Você poder usar 4% dos seus juros e assim não ficar no prejuízo, não ficar no negativo, sempre está podendo ver desses 4% durante muito tempo, tá certo? E lembrando que quando a gente fala de Japão é sempre 4% ao ano, e não mês a mês, como a gente vê que existe no Brasil, porque até se você investe em ações, por exemplo, os dividendos, né, o famoso Haitokin aqui no Japão, você recebe 2 vezes ao ano, tá certo? E a porcentagem de empresa para empresa também é baixa. Se você encontrar uma empresa que paga de 4 a 5%, é muito. E digo isso de empresas grandes, tá certo? Não é de empresas pequenas que estão começando, que para atrair as pessoas colocam lá 8, 9, 10% de dividendos. Não, empresas grandes, como grandes bancos, como grandes empresas automobilísticas, elas pagam entre 1,8% a 3%, tá certo? Então você vê que não é um valor tão alto como é no Brasil, nosso país de origem. Mas então vamos lá. Se você usando essa regra dos 4% ao ano, se você você quiser receber 100 mil por mês, eu vou até deixar colocado esses valores no vídeo, você vai ter que ter investido, no mínimo, para você receber 100 mil por mês, 30 milhões de ienes. Se você assistiu o vídeo passado, não lembre-se, é um valor que você poderia ser milionário no Brasil e lá viver da sua liberdade financeira. Agora, e se você quiser receber 200 mil ienes? Porque 100 mil para mim não dá. Então eu preciso de pelo menos 200 mil ienes para mim viver, para sustentar a minha família. Então você dobra o valor em milhões de ienes. Você teria que ter 60 milhões de ienes para receber 200 mil ienes. E agora se você, não, o ideal para mim é 300 mil ienes para mim poder pagar minhas contas, para mim poder sustentar minha família, para mim poder ter um hobby, ok? Então você teria que ter 90 milhões de ienes. Então você vê que quando se fala que qualquer valor você investe, você vai conseguir chegar à sua tão sonhada liberdade financeira, não é bem por aí. É importante que você invista, nem que seja pouco por mês. Eu fiz um vídeo dizendo para você começar a investir a partir de 10 mil ienes por mês,
quase não teve visualização. Se eu colocasse que você tivesse que investir com 1.000 ienes por mês, que você teria sua liberdade financeira, talvez o meu canal estaria bombando, mas esse não é o meu objetivo. Então, preste atenção no que vamos continuar falando aqui, então. Então, pense assim, se você, os 4% que eu disse para você, em relação a você retirar dos seus investimentos, 4% anual dos seus investimentos, tá certo? Então, 100.000 ienes, para você, se 4%, né, ao ano te daria, então, 100.000 ienes por mês, você precisaria ter investido 30 milhões, 200 mil, 60 milhões, 300 mil, 90 milhões. Mas agora, quanto tempo vai durar, então, para você então chegar aos 30 milhões, por exemplo, se ele render pelo menos 6% ao ano, se os seus investimentos no total lhe render 6% ao ano. Então, para você chegar aos 30 milhões, você levaria cerca de 34 anos aproximadamente, investindo 30.000 ienes por mês. Você investindo 30.000 ienes, tendo um lucro de 6% ao ano, certo? E reinvestindo sempre esse lucro, nunca usando para você, você então levaria 34 anos. Agora imagine se você for investir só 20.000 ienes por mês. Quanto tempo levaria então? Rendendo 6% ao ano e reinvestindo, você levaria então para ter 30 milhões de ienes e receber 100.000 ienes por mês. Mais de 40 anos. Então, essas contas, esses valores, esse tempo de investimento tem que ser falado para não vender uma ilusão, para não vender um sonho que nunca será alcançado. Não que seja impossível, porque até para investimento existe um fator chamado sorte. Talvez você é contra isso, mas até Warren Buffett fala que ele teve sorte para chegar onde ele chegou. Não é verdade? Então vamos à nossa realidade aqui. Você, como que eu vou investir 20, 30 mil, 100 mil ienes, por exemplo? Tá certo? É difícil. Veja se você não se enquadra na maioria dos trabalhadores no Japão. E é bom que se estiver vendo no Brasil pessoas assistindo a esse vídeo, eles tirem essa ilusão de que quem está no Japão está montado no dinheiro. Para que até os bandidos lá não fiquem em cima de quem volta do Japão. Por quê? Porque o trabalhador aqui muitas vezes só tem para comer e volta para o Brasil muitas vezes pior do que quando veio. Quando volta um pouquinho melhor, está com uma mão na frente e uma atrás, e depois de poucos meses está de volta. A nossa realidade aqui não é aquela que é vendida, não é verdade? Então veja bem, você paga aluguel, não paga? Por mais barato que seja aqui, vamos chutar por uma kitnet na faixa de 60 mil ienes. O valor do salário de um trabalhador aqui no Japão, vamos colocar uma média aproximada, tá certo? Não vou colocar nada exato. Vamos colocar aí numa faixa de 200 mil ienes. Você pagou o seu aluguel, vai lhe sobrar 140. Você vai comer como? Comida é caro aqui, não é verdade? Enquanto se paga lá numa penca de banana no Brasil poucos reais, aqui para você comprar 4, 5 bananas, hoje, com a economia atual do Japão, é quase 200 ienes. Né? Multiplica isso por 5 lá no Brasil. Não é verdade? Você compra 5 caixas de banana lá. Pois é. Aí, se você tem um carro, você paga a prestação do seu carro, ou a manutenção. Diferente do Brasil, a cada 2 anos você tem que fazer a revisão obrigatória, que é o Shaquen. Você tem que pagar os impostos, não é verdade? Essa é a nossa realidade aqui. Seguro. É loucura andar sem seguro de carro aqui no Japão. Você tem que pagar também seguro da sua casa. Aqui tem terremoto, aqui tem maremoto, incêndio. As casas aqui são de madeira, né? O meu cachorrinho chegou por aqui. Se você tem cachorrinho, você tem que cuidar do seu cachorrinho também. Você tem que pagar luz, água, telefone, o mercado, as suas despesas para você se manter. Você muitas vezes ajuda a sua família no Brasil, se você tem familiares no Brasil, ou quando não a sua própria família, que às vezes você não tinha quando veio, agora você tem filhos, escola, não é verdade? Então, como então juntar tanto dinheiro assim? Né? Mesmo que o esposo e a esposa, o casal trabalhe, não é fácil, porque a vida aqui tem um custo de vida alto.
não é verdade? Então você tem que planejar o seu futuro, a sua liberdade financeira, você desfrutar, veja bem que eu estou falando desfrutar e não viver dos seus investimentos com muita sabedoria, com muita clareza, que é o objetivo desse vídeo, deixar claro para você, eu não quero estragar o sonho de ninguém, eu não quero desanimar ninguém, mas eu preciso dizer essas verdades. Por quê? Às vezes, para você não ficar sonhando e um dia você se desanimar de uma vez porque nunca chega no alvo. Então você tem que ter um alvo palpável, que tenha alcance, entende? Dentro da sua realidade. Agora é verdade, né? Tem gente que recebe um pouquinho a mais, gasta mais, recebe um pouquinho a mais churrasco, recebe um pouquinho a mais carro, recebe um pouquinho a mais passeio. Isso daí, sinto muito dizer isso aqui no vídeo, né? Mas se você está assistindo, espero que ele venha lhe despertar. Vai ser, vai ser sempre um trabalhador sem nada na mão. Vai ter que trabalhar até morrer, né? Como dizia meu pai, tome cuidado para você não se tornar um burro de carga, não é verdade? Né? Então, faz Zangueô, em vez de viver trade e pegar o dinheiro das horas extras, Zangueô, fazer o investimento, poupar para investir, né, pensando no gasta tudo, não é verdade? Bom, esse não é o assunto. Nosso assunto aqui é se é possível ou não viver dos juros, né, viver dos nossos investimentos e ter a nossa liberdade financeira. Mas serve como uma reflexão, né? Acabei falando e não volto atrás no que falei, não tem nem como, é vídeo, né? Bom, agora, eu vou dar a minha opinião para a gente estar aqui já terminando esse vídeo, né? Porque eu já te dei os valores, já te dei o tempo. Então eu vou aqui passar aqui a minha visão, tá certo? Em relação a todos nós, isso inclui a mim mesmo dentro do Japão. É maravilhoso você poder investir entre 20 a 30 mil ienes por mês. Por quê? Porque você vai estar construindo um patrimônio. E como eu, por exemplo, já sou cinquentão, né? Daqui a pouco eu estou, mais 10 anos, já estou 60, já estou chegando na minha aposentadoria. Para quem não sabe, já tem um vídeo que eu fiz sobre isso. Aqui a gente se aposenta com 60 anos, mas só recebe dinheiro com 65 ou a mais do que isso daí, tá certo? Os valores também diferenciam de quem paga Shakai Hoken ou de quem paga o, a aposentadoria da prefeitura, né? Então, o que entrar para você nessa época, o mesmo que não seja quando você estiver na sua aposentadoria, é lucro, não é verdade? É um dinheiro trabalhando para você, né? E voltando para você poder usar um pouquinho dele. Então é ótimo, sei quanto você pode ter, né? Daqui 10, 20, 30 anos, fazendo aportes de 20 a 30 mil em investimentos e reinvestindo eles. É ótimo, é maravilhoso. Você tem que fazer isso. Porque senão você vai ser como meu pai dizia, eu vou repetir aqui, depois não falo mais porque pode ofender algumas pessoas. Você vai ser sempre um burro de carga. Então, você tem que pensar em você. Se você tem família, você tem que pensar na sua família. E outra, para nós que temos filhos, um dia, eu acho que a pior coisa que pode existir para um pai, para uma mãe, é chegar na sua velhice e ter que depender dos seus filhos. Nossos filhos têm que levar a vida deles, têm que construir a vida deles com o sucesso, com a bênção dos pais e não estar nos abençoando. Não é verdade? Então, invista mesmo. Se é 10 mil, não faz mal. Procure sempre investir. Porque, veja bem, vamos pensar no retorno que vem da aposentadoria da prefeitura. Porque do Shakai Hoken varia. Então, do salário que a pessoa recebe. Mas o da prefeitura, como eu já disse no outro vídeo, se fosse hoje, julho de 2026, você estaria recebendo, também é arredondado, tá? É aproximado, não tem nada, não é exato, mas é por aí mesmo. É 80 mil ienes por mês. Então, se você fizer um investimento que lhe dê um retorno de 120, ou mesmo para chegar a 150 mil ienes, ou menos ainda, e você ainda tiver capacidade de fazer um bico, né, um arubaito, como dizemos aqui, você já vai viver bem. Você vai poder escolher alguma coisa para você trabalhar que, quem sabe, você odeia o trabalho que você faz, a fábrica onde você está trabalhando, mas você vai poder, então, escolher um arubaito, alguma coisa que lhe dê mais prazer, né, trabalhando, vai lhe entrar um dinheiro a mais, né, através dos seus investimentos. Então, o investimento é essencial
Não só para nós que estamos aqui no Japão, mas para qualquer pessoa. Mas para nós que vivemos aqui no Japão, é a minha opinião pessoal, como eu já disse, não importa se você aporta 10 mil ienes por mês, 20, 30, 100 mil, não importa. O que importa é que você aporte e você possa desfrutar um pouquinho disso lá na frente. Não é verdade? Certo? Então, até marquei aqui, você já pensou, quando você chega, por exemplo, eu sempre penso na minha aposentadoria, na minha velhice, eu não precisar fazer zangueô, hora extra, eu não precisar ficar fazendo arubaito depois do meu trabalho, tá certo? Ter que ficar aguentando dentro de fábricas pessoas que a gente não consegue lidar, não é verdade? Todos nós passamos por isso, né? Acho que não estou falando uma coisa fora da realidade, não é verdade? Às vezes você tem que ficar aguentando coisas, né? Que você mais para frente, depois de tanto esforço e merecimento, você não vai precisar mais. Isso para mim é liberdade financeira dentro da nossa realidade aqui no Japão. Talvez nós venhamos precisar continuar a trabalhar, mas não como é hoje, né? Não com essa obrigação de hoje, porque vamos ter um pouco dos frutos daquilo que plantamos hoje. É maravilhoso isso, não é verdade? Então, em vez de eu pensei, em vez de ficar vendendo aquele sonho de você viver dos seus investimentos, você ter a sua liberdade financeira sem precisar trabalhar, eu estou lhe dando uma outra proposta, tá certo? Que é de você ter, então, uma renda extra que lhe ajude, que contribua na sua vida, no seu dia a dia, tá certo? Isso é o que eu queria dizer para vocês, tá certo? Eu vou deixar, dentro de tudo que eu falando, vai estar sempre essa tabelinha aí que eu deixei, para você estar aí reassistindo, anotando, compartilhando. Se inscreve no canal, compartilhe, dê um like. Eu vou dizer a verdade, 95% das pessoas que assistem ao meu canal não são inscritos no canal. E isso às vezes chateia um pouco, né? Então, eu também tenho os meus objetivos e esse ano é onde que eu vou estar tentando trazer assuntos para vocês, para ver se continuam no canal, né? Então, espero que eu continue anos e não tenha que parar o canal. Mas espero que o que eu coloquei até agora sobre trader, investimentos e algumas informações venha contribuir para a sua vida, venha lhe ajudar, venha, por que não dizer, te dar um novo ânimo, né? Uma nova visão. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, tá certo? Que Deus nos abençoe. Tchau.